E aí, nono ano? Tudo bem com vocês? Bom demais! Vamos aí para mais uma videoaula. Bom, vocês já sabem que essas videoaulas estão bombando aí na internet. Nós já temos vídeos aí com 5 visualizações. Olha só, sucesso absoluto, hein? Mas vamos lá, nós vamos falar hoje, nossa aula, sobre a Revolução Russa, ok? A gente vai dividir em 2 vídeos, tá ok? Pra gente compreender aí esse evento aí importante, tá? Bom, vamos começar a falar da Rússia no século XIX, antes da Revolução, que ela vai acontecer no ano de 1917, mas a gente precisa entender o contexto para a gente chegar lá, ok? Então a Rússia chega ao século XIX com uma estrutura de governo, numa monarquia absolutista, ok? Sobre o governo do Czar. O Czar, esse título, né, é uma derivação de César, dos imperadores romanos. Então o imperador russo, ele tinha essa denominação aí, o Czar. E já desde o século XVII a Rússia era governada pela dinastia Romanov. Então essa família Romanov já estava no poder já há algum tempo. E a gente vai ver chegar aí ao final do século XIX e início do século XX com o Czar Nicolau II, ok? Mas, de qualquer maneira, no século XIX a estrutura russa de governo, de economia, ainda era bem tradicional, era bem atrasada em relação aos outros países europeus, né, que já tinham passado por revoluções, seja no campo da indústria, na própria estrutura de governo, né? A Rússia então ainda mantinha uma estrutura absolutista de governo, a economia era bem agrária, cerca de 80% da população morava no campo, ainda prevalecia até o século XIX a prática da servidão, né? Aquela estrutura medieval da nobreza, clero, servos. Então a servidão só foi abolida em meados do século XIX na Rússia. Então a gente percebe que ainda era uma estrutura bem arcaica. Pois bem, do meio do século XIX para frente, a Rússia vai lentamente passar por um processo de modernização. Lembra que nós estudamos aqui sobre a segunda Revolução Industrial, né? A primeira fase da Revolução Industrial começa na Inglaterra, a segunda fase se expande para outros países e chega também na Rússia, ainda de forma tímida em relação aos outros países. Mas a gente já começa a ver um crescimento urbano, pouco a pouco, nascimento de algumas indústrias, de fábricas, e muito dessa população camponesa que vivia de uma forma precária, a maior parte vivia numa miséria, em dificuldades, eles começaram a buscar as cidades para tentar uma vida melhor, mais digna, né? E aí acabavam se tornando mão de obra nessas fábricas. E vocês sabem bem que ainda as leis trabalhistas, né, que protegiam os trabalhadores, os operários, elas ainda não estavam em vigência. Então, todos esses operários, eles tinham salários baixíssimos, longas jornadas de trabalho, então não tinha nada que protegesse esses trabalhadores. Então, é uma situação complicada, de modo que, nesse meio tempo, algumas ideias novas, diferentes, começam a ganhar força no meio dos trabalhadores, e principalmente o socialismo, ok? Então, as ideias socialistas e anarquistas também, nesse período, começam a fazer sucesso entre os trabalhadores. Por quê? Porque, e essa, na verdade, é um dos pontos que eu quero que vocês façam na atividade, é uma pesquisa sobre as diferenças principais entre o modelo capitalista e o modelo socialista. Então isso é fundamental para a gente entender. Mas só de uma forma geral aqui, essas ideias socialistas, elas vão ganhar corpo, vão ganhar força a partir de Karl Marx e Engels, quando eles vão publicar o Manifesto do Partido Comunista, que nessa obra eles vão dizer que
A luta de classes é o motor da história, ou seja, desde a antiguidade a humanidade vai convivendo com classes distintas e que sempre há exploração de uma classe sobre a outra. Então, ele conclama os trabalhadores, os que ele chama de proletários, né? O Marx ele vai dizer que nesse estágio do capitalismo você tinha essa subdivisão entre a burguesia e o proletariado, que seriam esses trabalhadores, que eles que geram a riqueza a partir do trabalho, mas eles não são os donos do meio de produção, são explorados, né? E então ele conclamava esses trabalhadores a se unirem e para que, na verdade, o governo pudesse ser gerido por quem realmente promove a riqueza por meio do trabalho, que era essa classe do proletariado. Então, o socialismo, em teoria, visava uma sociedade mais justa e igualitária, onde que não existisse essa diferença de classes, ok? O fim da exploração de uma classe sobre a outra. Pois bem, essas ideias começam a ganhar força, né, como eu disse, entre os trabalhadores, e aí Karl Marx, certo? Esse aqui é um dos grandes teóricos do chamado socialismo científico, né? Eu quero que vocês busquem informação no trabalho de vocês. Pois bem, esses trabalhadores, alguns vão se reunir e formar um partido que ficou conhecido como o Partido Operário Social Democrata, mais conhecido como POSDR. Era um partido de trabalhadores, ele vai ser formado aí no início do século XX, tá? E esse é um partido com orientação marxista, com orientação, com ideia, a partir das ideias socialistas, ok? Só que esse partido, gente, ele vai, internamente, ele vai ter uma divisão. E aí a gente vai perceber duas linhas, duas correntes dentro desse partido que eu acabei de falar. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Esses nomes aqui vai ser importante vocês gravarem, ok? A primeira corrente eram os mencheviques, tá ok? Ó, preste atenção aí, mencheviques. Os mencheviques, eles eram adeptos ao marxismo socialista, mas eles entendiam o seguinte, eles eram mais moderados. Como assim mais moderados? Eles entendiam que a revolução, essa transição para o socialismo tinha que ser feita de uma forma lenta e gradual, ok? Nada de uma revolução drástica. Uma mudança a partir a própria sociedade dentro da legalidade eleitoral e com o apoio da burguesia. Eles viam a burguesia como elemento essencial. Como assim? Para você chegar ao socialismo, para você fazer essa repartição dos bens, você precisa ter riqueza para isso, para dividir. Né? Imagina, a Rússia numa condição pobre, ia dividir o quê? Né? Então eles entendiam que era importante a Rússia passar por um processo de crescimento econômico, e a burguesia sendo elemento essencial para isso, e depois caminharia para um modelo socialista, ok? Por outro lado, você tinha os bolcheviques. Os bolcheviques, esses já eram mais radicais. Eles não concordavam com a visão dos mencheviques. Eles achavam que havia necessidade de uma revolução, tá? Essa mudança para o socialismo, ela tinha que ser feita pela via revolucionária, ok? Então esses eram os bolcheviques e eram liderados pelo Vladimir Lenin. Guardem esse nome, tá? A gente vai falar bastante sobre ele mais pra frente, tá bom? Então, de uma forma geral, dentre esses operários, formaram-se dois grupos, os
bolcheviques e os mencheviques, tá certo? Então nós vimos que os mencheviques, eles eram mais moderados, queriam chegar ao socialismo de uma forma lenta e gradual, enquanto os bolcheviques eram radicais, eles queriam uma revolução de ordem socialista, ok? Então é isso aí, a gente vai ver nos próximos vídeos qual a continuidade, qual foi o que aconteceu a partir daí, tá bem? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, galera!